Boa noite! Já estamos ao vivo, hein? Bom, boa noite. Eu quero muito que você chame mais mulheres, porque hoje o nosso tema vai ser incrível. Olá, o pessoal já tá meio... Oi, Lúcia. Do espaço, né, novo aí que a gente já vai começar a fazer um trabalho bem bonito. Então, você aproveita que tem um aviãozinho aqui, clica, chame mais mulheres, né? Eu quero que a galera toda aí venha, porque há muitas pessoas aqui em Bragança que ainda não me conhecem, nem conhecem o trabalho que eu realizo, bastante interessante para mulheres. Então, nós vamos começar a nossa live com o seguinte tema: calma, você não está sozinha. Agora muito mais, né, que na nossa live você está comigo. Você não está sozinha, vivendo essas suas agruras, as suas angústias, as suas dificuldades. Porque você já sabe melhor do que eu que o mundo é muito feminino, né? E estar sozinha é viver numa grande fragilidade, com muita dificuldade de enxergar um futuro melhor, um destino mais feliz, mais organizado, né? Porque a gente tem muitas histórias para viver no nosso cotidiano. Então, o que eu preparo para vocês? As oficinas, hoje eu venho trazendo para explicar melhor para vocês como é que é esse trabalho que eu realizo, né? Nas oficinas eu trago um espaço seguro para você deixar de ser sozinha, né? Um espaço seguro, um espaço terapêutico, com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muito bate-papo, com muitas emoções que surgem, porém um espaço seguro onde eu treino. Meu mantra forte aí para vocês, mulheres, é sempre assim: nós vamos treinar a escuta amorosa, sabe? Nós vamos treinar o tempo todo ouvir as outras histórias. Porque desde que o mundo é mundo, as histórias trazem muitas informações. Você sabe disso? Não sabe? Você conhece esse recurso terapêutico? Alguma vez você já participou? Eu acho que você já ouviu contos, né? Porque contos vêm de uma grande oralidade aí humana. Já ouviu histórias, né? Contos e histórias, sempre uma história, às vezes até uma fofoca, né? Mas este espaço terapêutico que eu preparo para vocês, ele vai formando um escudo entre o grupo e um escudo interno para que você tenha abertura para se expressar, para se colocar. Então hoje eu quero explicar para vocês esse trabalho que eu realizo hoje, gente. Depois vão fazendo as perguntas, coloquem aí, porque vocês sabem que eu adoro falar com vocês também e tirar dúvidas, né? Então marquei essa live hoje aí também para isso. Esse espaço seguro, eu sempre falo que é um lugar para suas questões emocionais profundas, sabe? Muitas vezes a nossa grande intimidade, que aos pouquinhos vai sendo revelada, porque eu vou ouvindo as outras histórias, as histórias das outras mulheres, das outras pessoas. Então eu preparo sempre um trabalho bastante profundo e respeitoso para que você se abra na medida que vai acontecendo um aquecimento e uma segurança. Será? Como é que é isso, hein, Rafa? Não é terapia em grupo, a terapia antiga, né? Eu nem vou explicar para vocês, porque aí já a gente vai entrar na teoria, essa não é a minha proposta hoje. Também não é um encontro de bate-papo de amigas, que é maravilhoso. Eu sempre falo que é maravilhoso, é gostoso a gente sair para papear. Não é isto, é um encontro terapêutico. E com a minha expertise eu conclamo vocês todas mulheres a virem para esse trabalho que é maravilhoso. Por que contos, né? Como é que funcionam as oficinas e por que eu trago esse recurso terapêutico? As oficinas, elas funcionam sempre em grupo, né? Porque conto no individual eu posso contar também dentro do trabalho psicológico, mas elas funcionam assim: eu trago um conto e aquele conto desperta muitas emoções, segredos, sabe? Histórias, sensações que você nem imagina que ia sentir. A gente vai saindo daquele lugar de continho de fadas, sabe? Para as crianças, que eu adoro, sempre contei para as minhas filhas, mas nós vamos
trabalhando, né, através de metáforas, de ideias, de sugestões que os contos trazem, aspectos teus e de cada uma daquelas mulheres que nunca ninguém nem pensou, você mesmo nem pensou que teria algum nó, alguma coisa ali para resolver. Pois é, os contos trazem essa oportunidade de nós mergulharmos em nossas histórias internas, atuais e antigas, de uma forma assim, que eu brinco muito, né, porque sou psicóloga em Matusalém, aparentemente lúdica, parece um brincar. Não é, mas eu sempre convido vocês a revisitarem aquele seu tempo de criança. Então, durante o trabalho com os contos, eu vou orientando vocês a saírem desse lugar julgador, né, e deixar que a sua alma sensível, criança, menina, ouça aquela história. Para quê? Porque o nosso inconsciente, ele revela, ele traz à tona emoções e vivências nossas que a gente nem imagina. Sabia disso? Quer ver uma ideia? Vocês assistem filmes, séries, teatro, música, dança, todo tipo de arte traz sempre muitas emoções, né? Por que a gente se identifica com o personagem de uma série, com o personagem de um filme, com o personagem de uma dança, de um espetáculo que a gente vai assistir, com um cantor, com um ator, com alguma pessoa que traz uma tela gigante revelando uma história lá qualquer. Mas por que eu choro? Por que eu me identifico? Por que eu fico assustada? Por que emergem medos, né? Ou por que eu tiro assim, nossa, aquela história, aquela novela ou aquele filme me trouxe uma informação, nossa, virou um pedacinho, virou a página daquilo que eu vinha sentindo ou pensando. É isto. Todos os filmes e histórias se baseiam em contos antigos. Oi, bem-vinda, viu, Eduarda? Sempre estaremos aqui falando, né? E aí, eu estou explicando o trabalho com os contos. Você perdeu o início, mas nós estamos iniciando e depois vamos tirando as dúvidas. Então, eu estou explicando assim, uma aguinha. Trazendo para vocês que, exemplificando que o trabalho com os contos, ele não se perdeu. E muitos dos filmes e histórias são baseados em contos antigos. Sempre existiu, de tradição, de oralidade, das famílias, nas tribos, das pessoas se reunirem. Quer ver uma coisa que eu vou contar para vocês? Não sei se vocês conhecem tribos indígenas, africanas, tribos de jovens, de pessoas que sempre lá, antigamente, em algumas tribos ainda se mantém essa cultura, as pessoas estavam com um problema, tribos africanas, trazer esse contexto para vocês. Não era o pai e a mãe que resolvia a história ali familiar. Sempre se reuniam anciões, as pessoas mais sábias da tribo, junto com a comunidade, para resolver aquela história ali daquele lar, daquela casa. Entende? Por quê? Porque eles abriam, claro que eles têm uma cultura já treinadas para isso, tá? Não era fofoca, não é? Eles se uniam porque a força do grupo trazia grandes saídas, né? Porque muitas vezes nem o ancião não tinha, então sempre houve esse respeito absoluto pelas tribos, pelos encontros. Nas tribos, né, principalmente nas indígenas, nas africanas também, quando as mulheres estão passando no tal do estado interessante, ou elas estão grávidas, ou elas estão menstruadas, ou elas estão deprimidas, elas estão com algum conflito, habitualmente se reúnem lá na casa das mulheres, em roda, onde se faz todo um trabalho curador, um trabalho de bênção, um trabalho de música, um trabalho de dança, um trabalho de acolhimento. Entende? Então, desde que o mundo é mundo, sempre existiu esses trabalhos, esses encontros para as pessoas resolverem questões internas, questões psicológicas. A psicologia junguiana, que é a linha que eu trabalho, nós trabalhamos com o simbólico, com o imaginário, com as histórias que muitas vezes o paciente traz, aí a gente traz uma fala, uma frase,
um belisco que emerge alguma informação. Então eu sempre falo assim que os contos, eles revelam. Os contos embalam as crianças e acordam os adultos, né? Nietzsche, lá, um grande poeta, já dizia isso, né? Eles acordam histórias nossas, questões que ficaram lá mal resolvidas. Então, nas oficinas, estou dando assim um trequinho para vocês do contexto, né? Fundamentando o que são contos, e aí vocês podem me fazendo pergunta aí que eu adoro. Então, nas oficinas terapêuticas, eu trago, e sempre fiz isso durante muitos anos em São Paulo, eu sou nova aqui na cidade, em Bragança, né? E a pedidos eu quero trazer esse trabalho aí para vocês. Eu conto um conto e contos para mulheres, contos para o feminino, né? Vou trazer os contos da doutora Clarissa Píncola, que é uma grande psicóloga, que o livro dela é escrito há mais de 35 anos, mas ele virou best-seller, né? Ela é a grande psicóloga que traduz questões emocionais através dos contos antigos, tá? Não é nada que ela criou os contos, só que ela vai debulhando e trazendo questões do nosso feminino. Do nosso feminino sagrado através das orientações psicológicas, tá? Então a gente não vai ler livro, você não precisa ter lido Mulheres que Correm com os Lobos. Se você já leu, tudo bem, mas é um livro muito complicado, porque é um livro com várias teorias da psicologia, né? Então as pessoas falam, eu comecei a ler, achei confuso. Não é isso. A proposição das oficinas é você vivenciar os contos. Então eu trago um conto, conduzo vocês na escuta, como é que vocês vão escutar o conto é diferente, tá? Depois eu sempre trago um recurso da arte-terapia, que parece uma brincadeira, que parece lúdico, mas não é. Então nós trabalhamos com tinta, guache, nós trabalhamos com costura, com linhas para construir coisas, nós trabalhamos com argila, nós trabalhamos com mosaico, quebrando mesmo, louças e vários outros recursos que nós utilizamos para fundamentar aquele conto e as emoções que emergem da psique de vocês. E é muito interessante porque nós vamos observando, essa minha observação sempre técnica, né? Que o grupo vai criando um tema, sabe, assim, questões que vocês nem combinaram e lá tá todo mundo trazendo questões muito parecidas. Então a gente fala que vai criando uma força grupal. Lá pela Santos a gente vai observando que as pessoas estão falando das mesmas dores, das mesmas angústias, das mesmas dificuldades, tá? Então eu trago esse recurso para vocês, que é muito dinâmica e dá uma aquecida. E depois nós trabalhamos psicologicamente as questões que o conto traduziu para você. Tá? Essa é a proposição do trabalho em grupo, né? Para que todas as pessoas, as mulheres nesse caso, né, tenham acesso a trabalhar as suas emoções, mas, já tirando dúvidas, é um percurso, gente, terapêutico, tá? É um percurso, eu faço uma condução, então, cada conto, ele traz um tema central. Por trás do tema central tem um outro tema, e um outro que nós, psicólogos, adoramos, que é sempre com oportunidade de cuidar de várias questões emocionais que vocês trazem, né? Então, o segundo tempo, nós trabalhamos tudo aquilo que o conto levantou nas histórias de vocês. E como é um trabalho muito amoroso e muito respeitoso, as pessoas vão se identificando com vários quesitos do conto e muitas vezes elas não falam nada, não querem se expressar porque isso não é forçado, tá? É espontâneo, é aquilo que emerge e eu vou conduzindo terapeuticamente. Mas a pessoa vai se identificando com as histórias, com os toques, com a história de uma outra pessoa que estava lá contando, ou uma solução que a pessoa trouxe, ou algo que ela revela e de repente a pessoa vê que ela também viveu muito parecido ou igual de história. Esperem um pouquinho, eu vou tomar uma aguinha. Oi, gente, tudo bem? Depois eu abro para perguntas, tá? E questionamentos.
Então, assim, claro que eu estou aqui trazendo nesta live algo assim que pode ser inusitado para quem nunca participou e também não é tão simples de explicar porque os contos a gente vivencia, né? Eu tento, na medida do possível, trazer mais detalhadamente para vocês como é que nós trabalhamos, né? Ou uma coisa que eu acho que vocês podem me perguntar, mas eu já vou responder. Por que, Rafa, você trabalha com os contos? Para quê? Então eu vou dizer por quê e para quê para vocês. Porque eu sou especialista em psicologia simbólica, em psicologia arquetípica, em psicologia imaginal, porque é por ali que o nosso inconsciente profundo revela aquilo que é curador, aquilo que eu preciso olhar para curar. Às vezes uma grande dor, uma grande ferida, uma tragédia que está lá escondida e que precisa vir à tona para um movimento curador, para que a pessoa se cure, tá? Então nós trabalhamos através do simbólico, traduzimos o simbólico para o tempo presente para trazer uma organização psicológica, tá? Então, por que isso? Porque é um recurso muito profundo e que você precisa ser técnica nisso, saber conduzir. Essa é a minha expertise, é um dos recursos que eu utilizo e é um recurso muito positivo para grupos, para as pessoas que não têm acesso. Para quê? Para as pessoas que estão interessadas em despertar, em se curar, em ir em busca das suas histórias para resolver. Então eu falo sempre que eu trabalho com os contos, a gente pode trabalhar com criança, a gente pode trabalhar com adolescente e pode trabalhar com o jovem adulto, com mulheres mais maduras, com idosos, né? Eu dei aula muitos anos na universidade, né? No pós-graduação em arte terapia e sempre orientei as minhas alunas a trabalharem profundamente a questão dos contos, porque os contos eles trazem, para vocês, um quentinho, sabe assim, na nossa alma, um quentinho, um aquecimento, mesmo doendo o meu tema, mas o conto ele aborda um caminho de descoberta e uma saída criativa, uma saída positiva, é sempre muito positivo, tá? Então eu escolho esse recurso para trabalhar e aí eu consigo reunir tudo aquilo que eu gosto de fazer, né, gente? Outra coisa, que é um diferencial no trabalho que eu realizo, eu sou psicóloga junguiana, para vocês que estão me conhecendo agora, sistêmica transgeracional, o que é isso? Também fiz constelações e tal, já conduzi muito constelações, mas eu não faço mais hoje, porque já estou meio velhinha, né? Então a gente vai passando para outros lugares. Como eu sou psicogenealogista, eu sou especialista em psicologia com genética, eu trago dentro do trabalho com os contos a minha metodologia, que eu já explico para vocês, mas eu trago dentro do trabalho dos contos um mergulho profundo na nossa ancestralidade. Nós precisamos revisitar o nosso passado ancestral. Ô Rafa, mas se eu não sei nada da minha família, não se preocupa. Por quê? Porque os contos, nesse trabalho terapêutico, a gente vai olhar para aquilo que está amarrado na tua vida, enganchado, que você não sai do lugar e aí a gente vasculha um pouco, né? Então eu falo que a gente mapeia para saber quais são os caminhos que podemos nos dirigir para que você possa olhar para isso com amor e com respeito e também se libertar de um destino nefasto, horroroso que a tua ancestralidade viveu e que você não precisa viver. Então a psicologia não trabalha questões religiosas, nós trabalhamos questões reais, atuais, nada de vidas passadas, são as histórias que a nossa ancestralidade viveu e que eu só sou um pedacinho dessa ancestralidade no tempo presente, tá, gente? Então é um dos diferenciais do meu trabalho, porque eu consigo reunir. Ao longo de toda a minha trajetória, que é longa, né, gente? Eu desenvolvi uma metodologia, eu quero até explicar assim rapidamente, porque esses dias ficaram me escrevendo, Rafa, mas a metodologia sua não é só para capacitar terapeutas? Não. Eu desenvolvi uma metodologia ao longo, né, de tantos anos de trabalho, que chama MELO, mapeamento emocional, para liberação das lealdades ocultas. Que é isso?
Nós olhamos dentro da psicologia através do mapeamento para mapear as suas emoções, para saber o que está te acontecendo agora e onde é que você pode estar sintonizada, enganchada lá como lealdade ao seu clã familiar, tá? Então, todos os trabalhos que eu faço dentro da psicologia, tanto trabalho individual quanto no coletivo, eu utilizo essa metodologia, essa é a minha condução. Vamos atrás da raiz de tudo, tudo começou aonde, quando. E os contos, eles trazem muita informação, tá? Não precisa saber toda a história dos seus ancestrais, os contos, eles revelam. Alguém aí tá entendendo? Quer me fazer uma pergunta? Ô, José! Tudo bem, querido? Ó, tudo bem? Então, tá tranquilo? Estão entendendo? Vai ficar gravado aí, tá? Depois vocês podem... Aguinha. Então, uma coisa assim que eu quero falar pra vocês, ó. Você sabe o poder dos contos? Por que é que os contos trazem, hein, Rafa? Isso que você tá falando aqui, revela. Os contos são que nem um oráculo, sabe? Quem gosta de tarô, de quiromancia, tal. Os contos são como oráculo, porém não é um jogo. É simplesmente um percurso que a gente faz terapêutico. Nós podemos brincar de contos, é uma outra história. Mas olha, por exemplo, nos contos a gente pode contar a história de um ancestral que a gente nem imagina. Alguém, de repente, revela. Quer ver, Má? Eu sempre trago uma cerejinha, há pouco tempo, né? Me apresentando aqui para vocês de Bragança. Que bom que tem várias pessoas aí que já me conhecem de outros lugares, né? Porque eu sou de São Paulo. Eu joguei uma enquete aí nos stories falando para que as pessoas escolhessem, qual o conto da sua infância, qual o conto que mais te chamou a atenção. Assim, foi uma coisa muito leve, tá? E aí a votação toda caiu na Bela Adormecida. Ixi, agora me deu um branco. Na Branca de Neve, alguma coisa assim, Bela Adormecida, Branca de Neve e tal. Chapeuzinho Vermelho foi o que ganhou. Eu fui lá, eu coloquei lá uns contos para a pessoa votar o que chamava mais atenção, né? Eu acho que foi Chapeuzinho Vermelho, hein? Depois já não lembro. Mas assim, então vamos falar do Chapeuzinho Vermelho. O que é que o conto... era o conto da minha predileção. Quando eu era criança, eu vivia pedindo para repetir. Eu sempre gostava do personagem. Claro que dentro de um percurso terapêutico, a gente vai vasculhar junto com você o detalhe do detalhe dos personagens que a pessoa se identificou, blá, blá, blá. Mas o que é o tema central do Chapeuzinho Vermelho? O lobo mau vai comer a vovozinha no lugar do Chapeuzinho Vermelho, né? Pois é, mas esse conto, psicologicamente, ele vai falar da mãe que entrega a filha ao predador. Tá? Não é madrasta, a gente desmistifica isso. Então, muitas vezes, a gente pergunta para a pessoa, você sofreu alguma dinâmica mal resolvida em casa, com o feminino? Não, eu não. Aí quando a gente vai vasculhando, muitas vezes aquela mãe daquela pessoa que a gente está cuidando foi excluída do clã ou sofreu abuso sexual de um familiar dentro de casa, entende? Então a mãe entrega a jovenzinha para um predador. Muitas vezes está lá na história ancestral, está lá na história da família, que vai se revelar no sujeito que está aqui no tempo presente. Louco, hein? Tá muito difícil isso, gente. Aí, pessoas que eu já tratei, a gente vai vasculhar. Então, os contos, eles são um recurso muito positivo para o terapeuta, para o psicólogo, para o profissional que se especializa nisso, ir atrás de histórias que não foram contadas, de segredos, de coisas que ficaram pelo meio do caminho que a pessoa muitas vezes nem sabe. Então a gente vai, lembre que eu estou falando do simbólico, né? Nós vamos lá e pegamos um recurso e vamos olhar juntas. Não tem uma regra porque a gente está falando de ser humano, tá? Mas os contos, eles trazem muitas coisas que se revelam, segredos, muitas vezes, coisas que estão lá enroscadas no nosso inconsciente. Não sei se vocês sabem que todos nós, seres humanos, temos o inconsciente coletivo
que é do mundo, que é o todo. Por que que a gente sente muito com as tragédias do Rio Grande do Sul? Vamos falar do nosso país. Cada pessoa vai sentir de um jeito, mas muitas vezes a gente sente profundamente algo, porque o nosso coletivo está conectado a tudo e a todos. Muitas vezes, nesse período aí do Rio Grande do Sul, atendi muitas pessoas que têm ancestralidade no Rio Grande do Sul. E no tempo presente a pessoa nem sabia, não tinha conexão nenhuma com nada disso, não sabia quem era a família e tal. E quando a gente vai vasculhar na árvore genealógica, que é um recurso, né? E a gente descobre que lá em cima na árvore, pessoas que migraram de lá. Então a pessoa tem uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, né? Tá lá no inconsciente coletivo grande, mas dentro do inconsciente familiar. Então dentro do grande inconsciente existe o nosso inconsciente da nossa família. Nada se perde, porque a gente vem de uma origem. Isso daí é tempo para uma aula maior, tá, gente? Aqui eu estou enganchando aqui para poder ir exemplificando para vocês, tá? E dentro das oficinas nós trabalhamos com esse recurso para ir penetrando nas histórias. Então, uma coisa para ficar claro para vocês, não é um único encontro, né? Por isso que eu falo, gente, quer vir? É um percurso terapêutico. As pessoas vão voltando para fazer novos temas, porque elas vão voltando para olhar para a história profunda, para a história mais completa, né? E o que acontece, né? As pessoas vão para casa com uma sementinha, ou é uma pimentinha, ou é um ardidinho, é algo assim, sabe? Que a pessoa vai pensando, passa uns dias, as fichas vão caindo, porque no processo terapêutico, dentro da terapia mesmo, isso realmente acontece. O trabalho do psicólogo, ele é só um condutor para que você desperte, né? Nosso trabalho é cutucar para que venha lá de dentro de você a cura, aquilo que você precisa olhar para se curar, né? Então a gente fala que nós somos coadjuvantes aí na sua história. Então quando a pessoa sai de um encontro com os contos, as fichas começam a cair, assim, e muitas revelações vão acontecendo, ou sensações. Quando a gente fala revelação, não é revelação magística, tá, gente? É sensações, novas percepções, amplia, né? De alguma forma amplia questões que estavam lá, rotas, rasgadas e envelhecidas. Porém, bom, vocês não têm pergunta aí pra mim? Oi, Paty. Simone, legal. Se vocês tiverem pergunta, vão escrevendo aí. Aí tem a Paty, que é minha amiga também, que faz trabalho com grupos de mulheres, né? Então a gente fala assim, tá bom, eu comecei falando pra você não está mais sozinha, o tema dessa nossa live aqui hoje, né? Então, para que nós encontramos com essas pessoas? Para nos melhorar, para nos conectar com histórias que muitas vezes são as mesmas minhas e que tem uma saída, um toque de mestre lá que aquela pessoa traz. Tem isso. Também tem o trabalho que eu amo, o trabalho com as mulheres, porque a gente vai criando uma sintonia com o nosso feminino. Os encontros trazem essa possibilidade, essa oportunidade da gente comungar com aspectos do nosso feminino que a gente nem imaginava que existia. E aí, como eu sou muito atrevida, viu, gente? Vocês que estão me conhecendo agora, a Paty, a minha amiga que tá aí, ela sabe disso. Eu amo misturar gerações, dá muito certo, porque sempre fiz isso, tá, gente? Misturar gerações de mulheres, e é maravilhoso, gente. Eu tenho inúmeros depoimentos, né? Aí vocês podem entrar nas redes aí que vocês veem a minha equipe aí sempre colocando uns depoimentos, né? Porque eu gosto do operativo aqui, de estar fazendo esse trabalho, e eu tenho uma equipe aí que as meninas vão divulgando. Mas assim, eu tenho inúmeras histórias para contar para vocês, mas uma delas, tantas, né? Tenho que escolher. Uma delas é uns anos atrás lá em São Paulo, no Lobas, né? A gente chama de Lobas, encontros de mulheres e tal. Uma paciente minha, do individual,
claro que fui trabalhando muitas histórias com ela e tal, e aí eu percebi que ela tinha quase uma ojeriza, sabe, assim, em relação ao feminino, porque ela tem uma história de mãe narcisista, mãe muito violenta, mãe também desequilibrada nas suas histórias familiares, mas tinha uma dor nessa mulher, assim, de nem imaginar como é que seria o feminino. Ela tinha casado, tinha filhos e tal, mas tinha uma... E aí eu lembro que eu falei pra ela desse trabalho com mulheres, Deus me livre, Rafa, eu odeio mulheres, eu não quero... E ela só teve filhos homens, tá? Eu não quero saber, e ela ainda com a mãe viveu mais com vários conflitos. E aí nós trabalhamos, e quando eu senti que ela podia se encontrar com essas mulheres, eu falei pra ela, vamos fazer vou te fazer uma proposta para que você venha nos encontros e faça um primeiro encontro. Você não vai pagar nada, vai fazer aí o primeiro encontro. Se você não gostar, você vai ser sincera comigo. Não deu match, não deu liga, tal, então eu quero sair. E aí ela veio para esse primeiro encontro, não lembro agora qual era o conto daquela noite. E era um grupo noturno com várias gerações de mulheres. Mulheres assim de 20 e poucos anos, 30 e tanto, 40 e tanto, e ela estava na faixa dos 50. 50 e tanto, 60 e tanto, como eu, né? Estavam lá as mulheres. Eu acho que eu não tinha 60, mas eu tinha lá no grupo mulheres com 60. E um grupo assim que já estava bem aquecido, sabe? Porque já tinham começado um tempo e tal. E aí ela veio. Eu até ofereci que ela viesse no grupo da tarde, porque a gente estava iniciando uma turma nova, mas ela falou, não dá, não posso, tá, o trabalho. Então ela veio no grupo da noite. Aí eu não lembro que conto que foi aquele dia, mas ela participou de todo o processo, porque são 2 encontros, né, no mês e tal. E simplesmente, qual é o depoimento dela? Eu descobri o meu feminino no trabalho, Rafa, com você, com os contos. Ela chegou assim toda defendida, que ela não gostava de mulheres, né? Ela só tinha coisas horrorosas sobre o feminino. Mas ela foi tão acolhida e tão assim... Tava todo mundo lá trabalhando, ninguém tava passando a mão na cabeça de ninguém, mas é um trabalho tão amoroso, gente, que ela foi se sentindo aquecida, acolhida com as histórias mesmo, com as dores, com as angústias. E aí lá pelas tantas alguém traz um tema também muito parecido com o dela, de mãe, muito devoradora, muito narcisista. Eu não gosto muito desse termo porque tá na moda, né? Mas são aspectos do ser humano. E aí ela se identifica. Bom, eu só posso dizer para vocês que ela fez aquele primeiro percurso que era de 1 ano e tanto, 1 ano e meio, eu acho. Depois ela fez um outro percurso conosco, das mulheres que já estavam mais à frente. Bom, ela ficou um tempo, tanto que ela saiu da terapia individual, porque era ali que ela precisava estar, para ser acolhida por aquele gigante feminino que existia lá, tá? Então, assim, só para trazer para vocês que você não pode estar sozinha mais. Então, se você, mulheres de Bragança, está desanimada, perdida, desamparada, se sentindo assim, e para onde que eu vou, o que é isso, o que eu vou fazer da minha vida, eu vou sempre te provocar e te convidar respeitosamente, amorosamente, para que você venha para as nossas oficinas. Aqui é um espaço assim pequenino, né, diante da grandiosidade que é esse trabalho, para eu exemplificar tudo para vocês, mas como eu sou atrevida, né, eu quis trazer. Então, olha só, no dia 20 de junho, eu estarei lá com a Lúcia no Espaço Jardim América. Ela tá aqui com a gente, viu, Lúcia? Tô muito feliz, assim, porque fui bem recebida pela Lúcia. Eu tava procurando na cidade, né, que eu não sou da cidade, mas eu moro aqui agora. É um espaço que tivesse um lugar, assim, aquecido. E eu me senti muito acolhida pela Lúcia e encontrei um espaço físico e um lugar amoroso, né? Porque é um lugar de terapias, né? E eu achei isso incrível, assim. Lá tem consteladores, tem terapeutas, tem desde estética, tem um monte de coisa lá, né, Lúcia? Que eu tô conhecendo a turma lá agora. E eu achei minha tribo.
né? E aí também agradeço a minha amiga que tá aí, a Patrícia, porque ela falava assim pra mim, Rafa, não é possível que você não vai mais atender no presencial, seu trabalho é maravilhoso, você faz tanta coisa legal, porque eu fui ficando no online, viu, gente? Desde a pandemia eu tive que me afastar mesmo e conduzir contos para mulheres online, gente. Foi maravilhoso esse tempo todo com as mulheres, porque eu saí da cidade, né? Então a turma queria continuar e nós continuamos. Então, dia 20/6, na quinta-feira, nós vamos inaugurar, né, Lúcia? Este trabalho, o espaço da Lúcia já existe, mas esse trabalho é novo lá, né, Lúcia? Então a gente vai inaugurar as oficinas terapêuticas, é um encontro gratuito, porém, eu acredito sempre na questão da troca, né, gente? Você precisa trazer qualquer alimento pra gente fazer um lanche lá, tá? Qualquer coisa, ou líquido, ou de comer e tal. Nós vamos fazer um grande encontro, né? E eu utilizo também o recurso lá do lanche pra gente já trabalhar um aquecimento também terapêutico. Neste dia, vocês já vão ter uma vivência muito profunda, um trecho, né? Eu falo para vocês que vai ser um trecho desse trabalho gigante que nós fazemos. E aí, neste dia lá, nós vamos entregar para vocês todas as informações dos outros trabalhos que vão acontecer lá nesse espaço da luz. Então, eu espero todo mundo lá, todos vocês. Nós temos um link lá na minha bio ou na página da Lúcia, né? Que é Espaço Jardim América, ela tá aqui embaixo com a gente. Você precisa se inscrever porque a gente tem que separar, né, Lúcia, o espaço físico lá, tal, né, para que vocês fiquem à vontade para passar pelo início desse percurso nos contos terapêuticos, nas oficinas terapêuticas, nos trabalhos de arte-terapia, de conto-terapia, de psicogenealogia, no sistêmico familiar, né? Então eu sei que cada uma de vocês que aparecer lá vai estar recheada das suas histórias internas, do seu clã familiar, porque é isso mesmo, nós somos um conjunto de tudo, certo? Para você que nunca passou por esse trabalho, por favor, vem, convida a família, as mulheres que você ama, as pessoas que você sabe que precisam despertar, as mulheres, né? Nesse tempo aqui em Bragança, eu vou iniciar com contos para mulheres, mas já trabalhei com os homens também, tá? Mas por enquanto, contos para mulheres. Então eu quero muito que vocês se inscrevam. Se tiverem dúvida no link e tal, escreve para a Lúcia, escreve para mim, né? Que a gente tem a minha equipe aí também que tá no apoio. E agora eu quero abrir para perguntas, né? Eu nem sei quantos minutos eu tô aqui falando. Eu quero abrir para alguém me perguntar, Lúcia, Paty, que tá aí, vocês que não me conhecem, boa noite, o que vocês querem? A Eduarda falou que como será o trabalho com esses contos? Aí, Eduarda, ficou um pouco claro ou tudo claro para você? A Zila. Vamos, turma, eu adoro quando vocês me fazem pergunta, hein? Denise, você tá super interessada aí, né? Você já me escreveu faz um tempinho. Claro que pro povo de São Paulo, depois a gente vai voltar para a pegada, para as jornadas online, né? Então, estou à disposição para perguntas, se alguém quer me fazer alguma pergunta, tá? Então, ó, seguinte, essa live fica gravada. Já baixo imediatamente assim que nós fecharmos. Se você gostou da live, eu acho que você gostou, né? Se ficou com dúvida, por favor, pergunte agora ou depois pergunta lá no meu Instagram, pode perguntar, que eu adoro responder. Mas compartilhe com outras pessoas. Se sinta privilegiada com esse trabalho tão amoroso que nós fazemos, né? Nós sabemos que em tempos de modernidade, cada vez mais as pessoas estão precisando de ajuda, estão precisando de apoio, e este trabalho em grupo, ele privilegia que mais pessoas tenham acesso a olhar para as suas emoções, a cuidar das suas emoções. Então, é um trabalho assim de roda,
né? A gente retoma esse lugar tão importante que é trabalhar com grupos, né? Esse lugar tão amoroso e tão respeitoso e tão positivo para que as histórias possam se abrir e a gente faz a condução terapêutica. Essa é a minha proposição. Tá bom, gente? Ó, a Lúcia tá falando aqui, obrigada, viu, Lúcia? Que ela tá muito feliz em ter eu lá com ela, que vai ser um sucesso. Já é, viu, Lúcia? Você, inclusive, vai estar lá conosco. A Paty, que a Bragança vai ganhar muito com o seu trabalho, Rafael. A Paty é minha grande incentivadora, viu, gente? Porque eu tô mato lá em velhinha, mas eu tô com a cabeça saudável, o corpo saudável, e ela ficou me provocando, viu, gente? Rafa, não é possível que você não vai trazer pra Bragança, né? Então, agora eu tô num tempo, assim, que eu já tô mais tranquila na cidade, eu resolvi privilegiar vocês, né? Denise, estarei lá com as minhas amigas, é um trabalho lindo, tenho certeza que será incrível. Eu tenho certeza que você vai adorar. Até porque sou apaixonada, viu, Denise, por psicologia, sou apaixonada por pessoas, né, Patrícia? A Paty sabe disso. E sou apaixonada por olhar, por esse olhar amoroso em relação às emoções e às questões mais internas que a gente pode ser ajudado, pode ser amparada. E conduzir a minha carreira toda com esse movimento, né? Por isso que eu sou apaixonada por Jung, né? Porque a gente olha o todo, né? Com esse movimento de cuidar daquelas pessoas. O que foi acontecendo comigo, gente? Com a pandemia, com anos aí, né? Mais de 40 anos que eu clinico, eu fui ficando assim, exigente, vamos dizer assim, um pouco exigente, porque eu quero que venham pessoas que estejam a fim de se olhar, de se trabalhar, tá? Eu não tenho mais tempo a perder, viu, gente? Com alguém que, não sei se eu quero ou se eu não quero. Então, se você não quer, você vai pensar lá e venha. O que acontece é que a força do grupo, né, vai chamando e as pessoas vão chegando. Lá em São Paulo, quando eu reinicio esse trabalho, algumas pessoas falavam assim, eu tô indo lá no curso da Rafa, eu vou fazer um curso lá com a Rafa. E não é um curso, viu, gente? É vivência. Por isso que a gente chama de oficinas, encontros terapêuticos, mergulhos profundos na nossa alma, tá? E venha nada, Paty, no auge da maturidade, vamos dizer, né, que é isso. Mas eu sou velhinha de prática clínica, né? E aí também uma das coisas que vocês vão me conhecendo, eu tô sempre dizendo assim, que eu quero deixar um legado pro mundo, né? Eu quero que as pessoas tenham acesso, que depois os terapeutas também possam ir fazendo coisas assim. Mas eu não vou falar hoje da capacitação porque não é esse momento agora, tá bom, gente? Então, olha, clica no link, se inscreve, traga mais mulheres e vamos encher o espaço da Lúcia, né, Lúcia? De energia e de amor, porque nós mulheres merecemos e precisamos estar em matilha. E vamos uivar todas juntas, né, Lúcia, Paty, vocês que estão chegando aí. Eu tô bastante feliz porque eu tô ansiosa para conhecer vocês, tá? Tô saindo do casulo, né, Paty? E saindo para fazer aquilo que eu adoro, né, gente? Para fazer o bem ao outro. E essa é a minha expertise, essa é a minha praia e esse é o amor que eu tenho. Tá bom, gente? Ó, muito obrigada. Paty, Lúcia, vocês todas que estiveram comigo, compartilhem essa live, vai ficar gravada e eu vou esperar vocês no dia 20. Até o dia 20 eu estou aquecendo com a minha equipe, vocês todas aí, a Lúcia, né, Lúcia, no Instagram, para que a gente possa fazer um movimento muito positivo aqui na cidade, tá? Gente, obrigada, um beijo grande e eu vou desligando aqui, tá? Beijão, boa noite.